Meus amigos, todos estão acompanhando aí os desdobramentos desta sucessão de acusações em torno aí da figura do padre Júlio Lancelotti, aí da cidade de São Paulo. O padre Júlio Lancelotti, homem ligado à teologia da libertação, que é a ala da esquerda da Igreja Católica, e um homem muito bem relacionado no mundo político, é amicíssimo do Alexandre de Moraes, do Alckmin e de outros tantos. Dizem que até do atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Aliás, Ricardo Nunes se posicionou agora há pouco contrário à abertura de uma CPI na Câmara de Vereadores de São Paulo para investigar condutas do padre Júlio Lancelotti. É um padre que atua ali na chamada região da Cracolândia, na capital paulista, há muito tempo. Tem uma atuação ligada também a ONGs e veio à tona recentemente vamos dizer assim, novamente, a história que dizem estar materializada por meio de um vídeo, onde a figura do padre Júlio Lancelotti ali praticaria atos por uma videoconferência, do outro lado estaria um jovem, e ele estaria ali praticando esses atos para saciar a sua lascívia. Ele, um padre, provavelmente já quase octogenário, e do outro lado um jovem. Veja, há rumores de que denúncias desse tipo envolvendo o padre se avolumavam ou se avolumaram ao longo de décadas, só que dizem que foram, pelos motivos que todos devem imaginar, acobertadas até este momento. Esta denúncia e este vídeo veio à lume ainda no ano 2019, e inclusive em 2019 foi feita uma perícia que atestou que a figura que aparecia no vídeo fazendo aqueles atos era de fato, e é de fato, o Júlio Lancelotti. Agora, há poucas semanas, veio 2 semanas, um laudo onde o importante escritório de perícia de São Paulo, que inclusive já fora contratado num passado recente pela Folha de São Paulo, por outros veículos do consórcio de mídia e por outras figuras, e naquele momento, então, esse escritório e esses 2 peritos sócios serviram, né? Os laudos eram maravilhosos. Agora, esses peritos apontaram, de novo, igual a perícia lá, produzida por outro perito, diferente desse escritório, apontou agora novamente a perícia, o laudo, que a figura de fato ali trata-se do senhor padre Júlio Lancelotti fazendo aquelas coisas. Bom, no laudo eles explicam, delineiam como chegaram a essa conclusão científica. Olha, vejam bem, esse laudo, essa perícia foi encaminhada à Arquidiocese de São Paulo na figura do seu chefe, o Scherer. O cardeal Scherer não aceitou. Disse, olha, não, essa perícia não, a gente não confia nessa perícia. O padre Júlio Lancelotti está tudo bem, está tudo 10, está tudo legal, está tudo suave na nave. Veja, a vida do padre Júlio Lancelotti começou a entrar em polvorosa, também por este ressurgimento desse fato, desse vídeo agora, mas também porque foi proposta pelo vereador Rubinho, da Câmara Municipal de Vereadores de São Paulo, a abertura de uma CPI para investigar a atuação de algumas ONGs naquela região da Cracolândia e condutas de todo tipo ilícitas nesse meio, nesse contexto. Ficou parecendo no início que o foco da CPI seria o padre Júlio Lancelotti. Houve todo tipo de pressão. E 11 assinaturas de 11 vereadores foram retiradas, eles retiraram. Inclusive, o filho da Gretchen retirou a assinatura. Veja, o presidente atual da Câmara de Vereadores de São Paulo disse que as provas dessas acusações contra o Júlio Lancelotti, independente de CPI ou não, são gravíssimas e que ele fará a sua parte, já as encaminhando, e já encaminhou à CNBB, ao Vaticano, à Arquidiocese de São Paulo e também ao Ministério Público. Isso é o que se tinha até agora. Hoje, 30 de janeiro de 2024,
vem uma bomba nessa história, publicada pela Revista Oeste, que está acompanhando esse caso, ou pelo menos o ressurgimento desse caso, desde a primeira hora nesse ano 2024, encabeçando aí uma verdadeira atividade de jornalismo investigativo. O jornalismo investigativo, que nesse atual momento de consórcio de mídia no Brasil é um bicho em extinção. Me parece que só o está praticando a Revista Oeste. Vejam bem, o que é que surgiu hoje, pessoal? E por que que isso pode ser devastador para o Júlio Lancelotti? Vou ler a matéria, que a matéria fala por si mesma. Matéria da Revista Oeste de hoje. Exclusivo, homem afirma ter sido assediado sexualmente por Júlio Lancelotti quando criança. O jornalista Cristiano Gomes, hoje com 48 anos, relata que foi alvo do religioso em maio de 1987. Eu dizia, as vítimas ou supostas vítimas vão começar a aparecer. À medida em que laudos forem confirmados e elas se sentirem mais seguras e sentir que a sociedade está apta para ouvir e não para reprimir as denúncias, vai aparecer a primeira vítima. E depois da primeira vítima, em havendo, vai aparecer a segunda e a terceira. Nesses tipos de abusos, é assim que funciona. Foi assim que aconteceu em outros casos envolvendo médicos, Abdel Nassif e tantos outros médicos, etc, 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 etc. E também profissionais de outras áreas. Este tipo de delinquente costuma atuar em atividades que pela própria atividade lhe proporciona uma aura de confiança. E com essa aura de confiança, dentro dessa atividade, inclusive, tendo acesso a vulneráveis, no caso, crianças, adolescentes. A experiência tem demonstrado isso. Veja bem, então olha esta primeira suposta vítima que vem a falar. Isso aconteceu também no caso lá do médio de Abadiana, né? Terça-feira, 12 de maio de 1987, diz a Revista Oeste. A data é marcante para o jornalista vítima Cristiano Gomes. Sua avó, escuta aí, Martina, sua avó, a suposta vítima do Padreco, sua avó paterna havia morrido naquele dia. Hoje tem 48 anos. É jornalista. Cristiano Gomes. O fato, vítima que foi, e o autor teria sido o padre Júlio Lancelotti, fato ocorrido em 87. Terça-feira, 12 de maio de 1987, a data é marcante para o jornalista Cristiano Gomes. Sua avó paterna havia morrido naquele dia. Uma semana depois, ele foi vítima do assédio. Cristiano tinha 11 anos na época. Na missa de 7º dia da avó, ocasião da conduta ilícita suposta, ele estava com familiares na paróquia São Miguel Arcanjo, na Moca, bairro de São Paulo, da Zona Leste de São Paulo, onde era coroinha. Depois da celebração fúnebre, missa de 7º dia de sua avó paterna, Cristiano, com 11 anos, foi à sacristia para chorar. No primeiro momento, foi acolhido pelo pároco de plantão. Depois, no entanto, percebeu que aquilo não era apenas um mero consolo fraternal. Já tiveram uma ideia de quem é supostamente ou de quem foi o pároco de plantão? Depois de um mero consolo, percebeu percebeu que aquilo não era um mero consolo fraternal. Diz a matéria da Revista Oeste. O religioso, o pároco, passou a pressionar seu corpo contra o de Cristiano. Este é um relato do Cristiano para a Revista Oeste. Passou a fazer carícias e a encostar sua barba no rosto do garoto. Assustado e percebendo a excitação do algoz, conseguiu escapar e saiu da igreja para nunca mais voltar. E era coroinha. Jamais esqueceu o que passou, muito menos jamais esqueceu, segundo ele, do autor deste assédio. Segundo ele e segundo a revista, o padre Júlio.
Quase 37 anos depois do ocorrido, diz a revista, Cristiano resolveu tornar público o episódio do qual foi vítima e, em conversa exclusiva com Oeste, revelou e reforçou não ter interesse algum em fama, nem muito menos em se dar bem a partir da denúncia contra ele. Antes de qualquer acusação, adianta-se para avisar que não é bolsonarista, nem foi motivado por questões político-partidárias. É porque nesse país agora tudo parece que tem a ver, ou querem dizer que tem a ver com política partidária. Cristiano acredita que chegou a hora de falar publicamente sobre o caso, que guardou em segredo até da própria família, em razão dos últimos acontecimentos. É o que eu digo a vocês. Quando começa a vir à luz as primeiras, vamos dizer assim, indícios de que a figura vai ser descoberta, as vítimas perdem o temor, perdem a timidez, se encorajam e começam a aparecer. Eu aposto com vocês, não vai 30 dias e outras vítimas aparecerão. São assim que acontece em casos. Agora, se elas estão falando a verdade ou não, se são vítimas ou supostas vítimas, isso o tempo demonstrará. Mesmo com medo de pôr sua segurança em risco, Cristiano, hoje com 48 anos, demonstra indignação com a rede de apoio a Lancelotti, que reúne boa parte da imprensa e da esquerda. Vocês sabem, houve aí uma hashtag, protejam o Padre Júlio. De quê? E agora quer premiar o padre. Pois é, vocês sabem. O pároco, o então pároco, agora padre, que segundo esse menino, esse moço hoje, quando ele era menino, o atacou. Uma campanha para dar o Nobel da Paz para ele. A indignação de Cristiano aumentou com a informação, publicada em primeira mão por Oeste, de que uma nova perícia atestou a veracidade do vídeo em que Lancelotti aparece, vocês sabem, fazendo aquilo que eu disse no início do vídeo. Continua o relato, abre aspas, o relato da suposta vítima. Terminada a missa de sétimo dia, fui à sacristia e entrei num choro incessante. Finalmente, havia caído a ficha de que eu nunca mais iria ver a minha avó. Nesse momento, o padre, segundo ele, o padre Júlio Lancelotti, entrou e me abraçou. Um abraço que parecia afetuoso. Eu tinha muita admiração por ele e recebi aquele abraço como se fosse de um pai. Ele me abraçava e me falava: te gosto muito. Não fique assim. Só que isso evoluiu. A barba dele, por fazer, começou a roçar no meu rosto. Ele apertou mais o corpo contra o meu e começou a fazer movimentos, ou seja, esfregar-se em mim. E naquele momento senti que ele estava excitado. Toda aquela admiração que eu tinha por ele virou medo. Eu me desvencilhei dos braços dele, saí correndo e nunca mais voltei à igreja. As pessoas conhecem a personagem Padre Júlio, diz ele. Mas eu, da pior maneira, conheci o homem Júlio Renato Lancelotti. Sobre o tempo em silêncio, diz a revista, Cristiano, suposta vítima, afirma que só teve coragem de falar sobre o caso depois que seu pai morreu, em 2012. Havia um misto de vergonha e medo. Diz ele, não é fácil, ninguém sente orgulho em falar que foi assediado. Eu era uma criança, seria a minha palavra contra a dele, certamente falaria que eu estava abalado com a morte da minha avó e que não tinha sido nada, ou não tinha acontecido, não tinha sido nada daquilo. Fora isso, o Cristiano admite que pelo tempo em silêncio e pelo misto de vergonha e medo, não levou o caso adiante. Não há registro de boletim de ocorrência, não há denúncia formal do Ministério Público, nem comunicado ocorrido ao órgão da Igreja Católica. Condições essas que ele está disposto a mudar. Estou à disposição das autoridades da Igreja, enfatiza. Quero levar adiante essa denúncia, pois acredito que chegou a hora de as pessoas saberem quem é, não o padre, das pessoas saberem que não é o padre que aparece na imprensa, mas o ser humano Júlio Lancelotti, Júlio Renato, que, repito, tive o desprazer de conhecer da pior forma possível.
reencontros, é uma matéria longa, reencontros com Júlio Lancelotti. Mesmo sem nunca mais voltar à igreja que tem Lancelotti como pároco, Cristiano informa que se reencontrou com o padre em 2 oportunidades. A primeira vez que voltou a ficar cara a cara com o religioso ocorreu quando ainda era menor de idade, em frente ao 8º Distrito Policial de São Paulo, a metros da paróquia São Miguel Arcanjo. Houve um diálogo de poucas palavras, mas Cristiano fez questão de deixar claro que se lembrava do assédio. Diz Cristiano: sempre tive medo dele, mas queria que ele soubesse que eu me lembrava do que havia acontecido. Ele perguntou como eu estava e eu disse que estava trabalhando na Polícia Civil, que agora eu era investigador. A mentira, de acordo com Cristiano, foi a forma que encontrou para tentar amedrontar o padre. Eu quis intimidá-lo, mostrar que eu não tinha esquecido do que ele fez comigo. O último encontro aconteceu em 2015. Lancelotti foi o responsável por celebrar o casamento do irmão mais novo do jornalista. A celebração ocorreu na capela que fica nas dependências do campus da Moca da Universidade de São Judas Tadeu. Na ocasião, Cristiano teve certeza de que o padre se lembrava do assédio. Diz Cristiano: Lancelotti fez questão de dizer que o meu irmão tinha sido batizado por ele, e de fato foi, na paróquia dele. Mas ele não falou que eu tinha sido coroinha dele. Ali tive a certeza de que ele se lembrava do que havia feito comigo. Depois disso, os caminhos de Cristiano Lancelotti nunca mais se cruzaram. No decorrer do tempo, contudo, o jornalista recebeu indícios de que não foi sua única vítima. Semanas depois de ter sido assediado, um colega de escola perguntou por qual razão ele tinha deixado de comparecer às missas. O Cristiano, né? Mesmo sem ter a confirmação, esse amigo de colégio disse que já sabia o motivo da repentina mudança na rotina de Cristiano. Lancelotti havia mexido com ele também. Na mesma época, segundo Cristiano, uma mulher chamada Vitória, que colaborava com o padre, também deu indícios de que sabia o que de fato tinha acontecido. Aspas para Cristiano: a gente morava na mesma rua. E ela falou que o padre gostava muito de mim e que não tinha acontecido nada, de que tudo foi apenas demonstração de carinho. Vitória já morreu, avisa Cristiano. Caso ficasse frente a frente com o padre hoje, Cristiano revela qual seria a sua reação. Aspas: a única coisa que tenho a dizer, olhando para os olhos dele, é que, por mais que negue, eu e Deus sabemos que é verdade. Aproveitaria para perguntar para onde ele acha que vai quando morrer, se é que ele acredita na palavra que prega. Cristiano Gomes lembra que essa não é a primeira vez que torna público o assédio. Ele descreveu o episódio no seu perfil no Facebook, em 2 ocasiões passadas. A primeira, enfim, pessoal, e aí vai, porque vamos esperar chegar mais elementos sobre isso. Ele expôs em 2018, 2022, esses fatos na própria rede social. Um caso gravíssimo, é um caso que, obviamente, deve ser apurado. O problema é que não querem apurar. Só que outras vítimas, supostas vítimas, apareceram. Como se diz por aí, de modo que a verdade sempre virá à tona. Por mais que não queiram saber da verdade, seja qual for a verdade. Tem todo o direito ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa. O senhor Júlio Renato Lancelotti, não é isso? Se inscrevam neste canal. São histórias muito macabras. Se inscrevam neste canal, deixe seu like, compartilhe com todos. Compartilhe com todos.